Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Meditarô. Estou muito feliz de trazer esse conteúdo para você. E para nossa primeira aula aqui do canal, eu escolhi um tema que é muito importante dentro do estudo do tarô, a jornada do louco. Esse é um tema que gera muitas dúvidas nas pessoas. Muita gente se pergunta do que se trata essa tal jornada. E eu vou trazer aqui um resumão para você entender por meio de 22 verbos qual é o sentido da jornada do louco e qual é o papel de cada carta dentro dessa sequência. Bora começar? Antes de tudo, eu acho importante dizer que a Jornada do Louco fala apenas sobre os arcanos maiores e envolve apenas esse grupo de cartas. O tarô é dividido em dois grupos, né? Os arcanos maiores, com 22 cartas, e os arcanos menores, com 56 cartas, que são aqueles arcanos divididos em quatro naipes, bem parecidos com o baralho comum que a gente usa para jogar. Então, a Jornada do Louco só diz respeito aos arcanos maiores, as 22 cartas que vão da carta 0 a carta 21 ou da carta 1 à carta 22, a depender da linha de interpretação que a gente utiliza. E aí, eu acredito que a importância da Jornada do Louco vem principalmente dessa oportunidade que a gente tem de estudar os arcanos maiores em conjunto, de olhar para essas cartas não apenas como se cada uma fosse um universo particular, vamos dizer assim, mas também considerando que elas podem ser uma sequência com um significado em comum. E aí você me pergunta, que significado é esse? O significado maior da jornada do louco é o processo de evolução do ser humano rumo à plenitude. As cartas juntas, elas representam esse processo de aprendizado e transformação do ser até que ele se sinta totalmente realizado, integrado. Sabe aquela utopia que todo mundo tem de sentir que se tornou tudo o que queria ser? Sem conflitos internos, sem aquela sensação de estar perdido, fora do lugar. Enfim, é sobre isso. Mas você sabe quem é esse louco da jornada? Se você já conhece um pouco do tarô, deve saber que o louco é justamente a carta 0, a primeira carta da sequência de arcanos maiores. Ele é aquele personagem bem marcante, né? Que caminha com um cachorrinho à beira do abismo em uma situação que é bem perigosa. Ele flerta com a insegurança e, ao mesmo tempo, é um personagem muito carismático que parece não se importar com o que os outros pensam. Ele faz o que ele quer, né? E não tem medo de aventura. Por isso mesmo, ele é chamado de louco ou de tolo, a depender da tradução do título da carta. Então, o fato de ser a primeira carta da sequência e também de ter esse sentido de busca, de aventura, coragem, faz com que a jornada se chame Jornada do Louco. E aí tem uma coisa muito importante aqui que você precisa prestar atenção. A carta do louco dentro da jornada representa tanto uma etapa, que é essa etapa inicial onde o ser humano se joga no processo de aprendizado e desenvolvimento rumo à plenitude, quanto representa o próprio ser humano nesse processo. Ele é também um personagem solto, vamos dizer assim, que a gente pode imaginar percorrendo as outras cartas, vivendo as experiências e aprendendo as lições até chegar na carta do mundo. E é interessante que a carta do louco seja também considerada por certos estudiosos como a carta 22, né? A que vem depois de todos os outros arcanos maiores. Se a gente olhar de forma geral, o louco do tarô, ele já é visto como o que vem antes e o que vem depois. E também como aquele que transita. Ele é um andarilho, né? Então, esse é o sentido do nome Jornada do Louco. Mas vamos agora mergulhar nessa jornada por meio dos 22 verbos. A gente vai fazer esse resumo bem legal para te ajudar a dominar esse assunto e usar tanto nas suas leituras quanto no seu processo de autoconhecimento. E a gente já falou sobre a carta do louco, mas eu preciso começar por ela. Né? Para essa carta, eu escolhi o verbo aventurar-se, porque para mim a aventura é o ponto alto dessa carta, inclusive dentro da jornada. Imagine que o ser humano jamais conseguiria trilhar essa jornada toda de autoconhecimento e evolução rumo à plenitude se ele não tivesse esse espírito de aventura que a carta representa. Quando a gente se permite viver novas experiências, aprender, errar, acertar, ganhar, perder, a gente está caminhando à beira do abismo, né? Usando aqui uma metáfora. Então, essa primeira etapa é a etapa da aventura, de correr riscos e de dar o primeiro passo. Para a carta do mago, eu trago o verbo criar. E o mago é criação, né, gente? Não tem como falar do arquétipo do mago ou da própria carta sem falar dessa capacidade de criar, de transformar ideias em coisas reais. Então, nessa etapa, o louco do tarô, o andarilho, aprende a confiar na própria capacidade de criar, aprende a usar bem o próprio poder e a própria comunicação
né? E também aprende a reconhecer e utilizar aquelas ferramentas que ele tem diante de si. Tá vendo essa mesa aqui com vários objetos simbólicos? Tá vendo que o mago tá com uma mão para cima e outra para baixo? Tudo isso tem a ver com essa ideia de criação, de trazer coisas do plano das ideias para o plano da realidade. Bom, aqui na carta da sacerdotisa temos muitos aspectos conectados à intuição, e por isso eu trago o verbo intuir. Essa carta representa a etapa de olhar para dentro e buscar a sabedoria interna. É uma etapa de conexão com o inconsciente. Então, o nosso personagem da jornada aprende que a vida não é só para fora, não é só sobre criar, mas também sobre mergulhar nas profundezas de si mesmo, escutar o que a intuição tem para dizer, enfim, sentir, né? Sentir para que essa sabedoria interna possa chegar à superfície. É uma etapa de mistérios, de recolhimento. E aí, em tempos de tanto barulho externo, é uma carta também que faz a gente refletir bastante sobre o quanto a gente está escutando a nossa voz interior. E se a gente está fazendo as pausas que são necessárias para viver esse silêncio que traz essas respostas. Para a carta da Imperatriz, com tantos aspectos que essa carta tem, foi até um pouco difícil escolher um verbo só. Mas eu resolvi trazer o verbo prosperar, porque eu acho que esse é um ponto de encontro entre tantos significados que ela tem. Nessa etapa, o louco do tarô aprende a usar a criatividade, a própria fertilidade, a paixão pela vida, tudo isso para gerar prosperidade, não só no sentido financeiro, mas em outros sentidos também. Né? Sonhos e relacionamentos, por exemplo, também podem prosperar. Né? Não é só sobre dinheiro, mas sobre fazer crescer, sobre desenvolver coisas, levar a um outro nível. É uma etapa de realizar coisas, porém de forma criativa e com uma forte influência emocional. E é bem diferente do que acontece na próxima carta, que é a carta do Imperador. Mas olha, essa carta também traz lições importantes sobre relacionamentos. É uma carta bem materna que nos ensina também a levar esse lado, né, de nutrição, de cuidado para as nossas relações. Por outro lado, é uma carta que nos ensina também a tomar cuidado com aquele apego excessivo nos relacionamentos, que pode virar ciúme, possessividade e conflitos terríveis. E aí a gente vai para a carta do Imperador. Aqui podemos refletir com o verbo concretizar, um verbo que por si só já combina muito com essa atmosfera da carta. Olha só esse fundo de pedra, o quanto essa carta traz uma dureza, uma rigidez, bem longe daquela sensibilidade que a natureza da carta Imperatriz trazia, né? Nessa etapa do Imperador, o personagem da jornada aprende a agir com ordem, disciplina, racionalidade para concretizar o que ele deseja. É uma carta não apenas de realizar, mas também de gerar estabilidade. A gente está falando bem menos de criatividade e muito mais sobre estratégia. O louco do tarô aprende aqui a escutar menos as emoções e mais a voz da razão. E existe também uma lição importante sobre liderança, sobre poder, sobre influenciar pessoas com firmeza sem cair no autoritarismo, que é uma lição que o ser humano precisa muito hoje em dia, né? Para o hierofante, trago o verbo aprender. A gente tem aqui a figura de um sacerdote com os seus aprendizes e ele está ocupando esse papel de mestre, de instrutor, aqui em um sentido mais espiritual, né? Nessa etapa, o louco do tarô entra em contato com a importância da troca de conhecimento. Ele se abre ao aprendizado e também aprende a ser mestre. Existem duas posições aqui que o louco do tarô pode ocupar aprendendo lições que são muito importantes. De um lado, ele começa a entender que precisa ter humildade e curiosidade para aprender com outras pessoas ou fontes diversas, e do outro, ele entende também que possui um conhecimento valioso para compartilhar e precisa fazer isso com respeito a quem está diante dele. Como o Hierofante também traz muito da questão espiritual e de um ambiente mais regrado, vamos dizer assim, o louco do tarô aprende sobre a sabedoria espiritual necessária para a vida e também aprende a respeitar as regras e as tradições. Relacionar-se é o verbo que eu trago para a carta dos enamorados. Afinal, essa é a principal carta dos relacionamentos dentro do tarô, na minha opinião. Acho que não tem como a gente fugir disso, né? Embora a gente tenha o costume de pensar em relações amorosas quando olha essa carta, aqui a gente tem a representação de qualquer relação na qual seja preciso lidar com diferenças, buscar pontos em comum, pontos de conciliação dos opostos para que haja diálogo e harmonia. Então a lição aqui é relacionar-se com respeito ao outro, né? Ter paciência, amor incondicional,
tolerância, enfim, tudo aquilo que ajude a estabelecer uma relação saudável, apesar de todas as diferenças. Então, como essa carta é também sobre opostos internos, o louco do tarô também vai aprender a vencer as próprias dúvidas e conciliar energias opostas dentro de si mesmo. É uma carta complexa que não fala só sobre se relacionar com outras pessoas ou com o mundo lá fora, mas também sobre se relacionar consigo mesmo, que é um dos nossos maiores desafios. Para a carta do carro, eu não poderia escolher outro verbo a não ser avançar. Realmente, a carta do carro é a cara do avanço, né, dessa busca cheia de coragem rumo à vitória. Então, aqui, o louco do tarô aprende a ir avançando na direção do que ele tanto deseja. Mas existe algo mais profundo também, né? O louco do tarô aprende que para avançar com sucesso, ele precisa primeiro ajustar a própria carruagem, ou seja, ele precisa harmonizar os opostos internos e fazer com que os próprios aspectos, como a mente e o coração, trabalhem juntos a favor dele. Não adianta ele tentar avançar de qualquer jeito, porque isso vai terminar em confusão. Então aqui existe uma lição muito valiosa sobre se tornar uma pessoa melhor e mais equilibrada, né? O que passa naturalmente pelo processo de autoconhecimento. A presença dessas duas esfinges aqui tem muito a ver com isso, mas isso aí é papo para outro vídeo, porque realmente tem um simbolismo bem profundo. Para a carta da força, trago o verbo controlar. Mas antes, é importante explicar que no Rider-Waite-Smith Tarot, que é esse deck que eu costumo usar, né, aqui nas minhas leituras, nos meus estudos, nos vídeos, as cartas 8 e 11 foram trocadas propositalmente pelo autor por questões relacionadas ao ocultismo. Então a sequência tradicional foi modificada. Eu vou seguir a numeração aqui do próprio deck para não confundir, mas você pode escolher seguir tanto a sequência tradicional, né, quanto essa aqui. Eu tenho as minhas críticas a essa mudança, mas como eu gosto muito desse deck, eu acabo usando essa versão aqui também. Então vamos lá. Na carta da força, a questão do controle é muito presente. E você vê que a mulher da carta está controlando o leão de uma forma amorosa, fazendo dele um companheiro. Parece um animal domesticado perto dela. Essa imagem simboliza o autocontrole, com a mulher representando o nosso lado racional e o leão representando o nosso lado instintivo. Resumindo, nessa etapa, o louco do tarô aprende a controlar a si mesmo, mas mantendo uma relação de respeito com a própria natureza selvagem. Ele não reprime as próprias emoções e instintos. Na verdade, ele aprende a lidar melhor com tudo isso e aprende a canalizar tudo isso para o momento certo. Carta do eremita. Para essa carta, eu trago o verbo refletir. Ela é uma carta muito sobre se recolher para pensar na vida, analisar questões, buscar respostas dentro de si. Mas não é tanto sobre sentir como a gente viu lá na carta da sacerdotisa. É muito mais sobre refletir mesmo, sobre deixar os pensamentos fluírem, né, e se transformarem em respostas sábias que ajudem o ser a levar uma vida melhor e mais direcionada à plenitude. Então, nessa etapa, o nosso querido louco do tarô vai aprender a parar um pouco, ficar sozinho, refletir com calma. Ele vai descobrir que a solitude pode ser maravilhosa e que existe muita sabedoria dentro dele que ele pode resgatar e canalizar. Então aqui ele não aprende com o sábio, ele se torna o próprio sábio. Para a roda da fortuna, eu escolhi o verbo transitar e eu gosto muito desse verbo e do que ele me faz sentir. Me faz lembrar daquela coisa de transitar entre mundos. E eu acredito que a roda da fortuna é muito sobre isso, sobre esses mundos diferentes que a gente vai encontrando nas diversas etapas da nossa vida. Então, nesse estágio aqui, o louco do tarô aprende a transitar pelos altos e baixos da vida. Ele descobre que nada dura para sempre e que é preciso se adaptar às mudanças. Às vezes, as mudanças não são tão boas, né? Às vezes são mudanças legais, mas essa é a lei da vida. Uma transformação que nos faz aprender e ir melhorando na medida do possível. Então, essa questão de transitar é muito sobre saber estar na parte de baixo da roda, lidando com os problemas, com as frustrações, e também sobre saber estar na parte de cima, aproveitando o que está dando certo, mas com uma consciência da finitude, da mudança, sem aquela soberba de achar, né, que tudo vai ser lindo para sempre. Carta da Justiça. Aqui eu trouxe o verbo ponderar. E essa é uma das cartas que foram trocadas, né? Que teve o seu número trocado. Essa é uma carta muito sobre analisar situações de forma mais racional, equilibrada, mirando decisões justas, como o próprio nome da carta já diz.
Então, o verbo ponderar nos ajuda a lembrar que a lição aqui é se descolar dos sentimentos e das emoções e se basear na análise racional para entender as situações e agir da forma mais justa possível. E não é também sobre agir impulsivamente, pois é preciso um tempo para pensar sobre aquilo que se vê antes de fazer uma escolha. A carta da justiça, ela é uma carta fria, bem diferente do calor das emoções, que traz muitas vezes decisões injustas que só servem aos nossos desejos. Mas o louco do tarô também aprende aqui que essa frieza também precisa ser controlada e que o coração também não pode ser completamente ignorado, né? Então existe também uma lição aqui sobre isso. Como é que a gente consegue fazer análises racionais sem sufocar os nossos sentimentos e emoções? Em quais momentos e de que forma a gente pode dar ouvidos, né, a todos esses sentimentos e essas emoções sem deixar de mirar em uma decisão justa? Carta do pendurado. Para essa carta eu escolhi o verbo adaptar-se, pois aqui a gente encontra uma lição muito relacionada àqueles momentos em que tudo parece dar errado, né, que as coisas não vão para frente e a vida, de certa forma, nos obriga a parar um pouco, respirar fundo e refletir sobre a melhor forma de sair daquela situação. E é algo desconfortável, né? A gente ser obrigado a parar naquele momento em que a gente só quer avançar, fazer as coisas darem certo, enfim. Então a adaptação se torna essencial para que a gente consiga ter calma, mesmo na estagnação, e para que a gente consiga também fazer dessa posição desconfortável uma oportunidade de olhar a nossa vida por um outro ponto de vista. Por isso mesmo a gente vê aqui o personagem de cabeça para baixo, mas ainda assim com os olhos abertos, a cabeça iluminada, ele está vivendo um momento de conscientização e vendo a realidade por um outro ponto de vista. Ou seja, a lição do louco nesse estágio tem tudo a ver com explorar essa capacidade de desacelerar e de se adaptar ao momento de parada e reflexão que a vida está trazendo. Para a carta da morte, não tem como a gente não pensar no verbo transformar. Apesar de ter várias cartas no tarô que trazem o tema da transformação, eu considero que a carta da morte é a que traz esse assunto da forma mais profunda, porque ele traz a questão da morte simbólica, que chega para tudo e para todos, pelo menos nesse mundo que a gente vive. E nesse estágio, o louco do tarô aprende justamente sobre fluir com os ciclos, ou seja, ele aprende a se transformar, né? E também a transformar o mundo, mas com aceitação. Ele começa a entender que não adianta ficar resistindo às mudanças que se mostram necessárias ao longo da vida. É preciso ser agente de transformação e se deixar levar pelas transformações que a vida traz. Então, são lições que podem parecer até meio óbvias em um certo sentido, mas que são bem desafiadoras porque a gente sabe que aceitar o fim das coisas é bem complicado às vezes, né? Essas pessoas aqui, diante do Cavaleiro da Morte, elas ilustram bem as diversas reações que a gente pode ter diante da finitude. Mas esse é um detalhe que eu também posso explicar em outras aulas de tarô, porque, né, tem vários significados aqui. Carta da temperança. Essa carta Good Vibes, ela merece um verbo que seja bem tranquilo também, né? E eu escolhi o verbo equilibrar porque essa é a carta da harmonização dos opostos. O louco do tarô vai aprender aqui nessa etapa sobre a importância de conciliar forças internas e também forças externas, né? É uma carta de bondade, de boas intenções, de ter tranquilidade para resolver o que precisa ser resolvido, sempre mirando no equilíbrio. Mas eu confesso para você, até me gerou um pouco de dúvida na hora de escolher, eu acho que eu também poderia ter escolhido o verbo moderar, porque essa é uma carta sobre conciliar os opostos, justamente evitando os excessos, buscando esses pontos de equilíbrio, fugindo dos extremos, sabe? E a gente pode ver no nosso dia a dia, por exemplo, que dificilmente a conciliação entre duas pessoas se faz no grito ou no silêncio. Geralmente é o quê? No diálogo, com paciência, ouvindo os dois lados e chegando a um consenso. E tem também a questão da própria palavra temperança, né, que tem muito a ver com moderação. Então, o verbo moderar seria ótimo também. Mas eu fico com o verbo equilibrar, porque eu acho que no fim das contas, essa carta é realmente muito sobre equilíbrio. E como a gente vê aqui na postura do anjo, ele está com um pé na terra e outro na água, né? Então ele está mostrando bem aí essa questão do equilíbrio, né? De você estar conectado a um lado, ao outro. Então eu fico com o verbo equilibrar. Para a carta do diabo, escolhi o verbo ousar. Afinal de contas, essa é a carta da rebeldia, de ceder aos desejos, de fugir das regras, né? Nessa etapa, o louco do tarô aprende a se conectar com os instintos e mergulhar na própria sombra.
tanto para aproveitar o que tem de bom lá, como a paixão, a vitalidade, a sensualidade, os desejos, quanto para reconhecer e superar certos aspectos destrutivos, como a agressividade, a passionalidade, a luxúria, os vícios. Então, assim, o verbo ousar traz aqui muito a ideia de ir além do que é esperado e até do que é permitido. E é interessante que isso já vem um tanto até com o próprio personagem do louco, né? O louco do tarô, ele já segue um pouco dessa linha. Mas aqui isso é extravasado e passa também para o nível de compreensão do quanto o inconsciente influencia esse comportamento. É um estágio também para aprender que essa rebeldia nem sempre é uma coisa boa. É um estágio que, de certa forma, reforça a lição do lado negativo da carta do louco. Carta da Torre. O verbo que eu escolhi para essa carta pode até te surpreender se você acha que ela só fala de sofrimento. Eu escolhi o verbo libertar-se. E aqui a gente pode falar de liberdade sim, porque apesar dessa atmosfera caótica da carta, ela nos traz também uma lição muito importante sobre a necessidade de deixar aquelas estruturas nocivas da nossa vida caírem. É aquele momento em que a vida diz assim: chega, deixa esse negócio ruim para trás, né? Pelo amor de Deus, e aí a gente se vê obrigado a lidar com aquela mudança repentina, que apesar de muitas vezes deixar a gente desorientado, é um processo de libertação. Às vezes, a gente reconhece na hora, outras vezes só bem depois. Mas vamos pensar em situações nas quais a carta da torre aparece apenas para representar uma mudança repentina, que pelo menos para nós não traz nada de bom. Mesmo assim, essa carta nos traz lições importantes sobre entender os nossos limites, fluir com as mudanças da vida e, de certa forma, também nos fala sobre buscar a libertação do sofrimento, né? Já que existem situações que não nos deixam alternativas a não ser aceitar e passar para o próximo ciclo. Então, olha o tamanho, olha só o tamanho dessa torre que está caindo. Olha a potência desse raio destruindo tudo. Essas pessoas que estão sendo jogadas para fora, elas não podem fazer nada. Então, nesse detalhe aqui, também existe uma lição muito importante. Para a carta da estrela, que é uma carta muito sonhadora, inspiradora, eu escolhi o verbo acreditar. É uma das minhas cartas preferidas. E é nessa fase, depois de tanto sofrimento lá na carta da torre, que o louco do tarô aprende a acreditar que coisas melhores virão. Agora que a torre caiu e que ele está livre na natureza, fica até mais fácil se conectar com essa força maior, né? E expressar os desejos que ele tem. Então, essa é uma carta sobre pedir ao universo, à divindade, ou a quem você deseja chamar nesse sentido, né? De uma força maior e mais poderosa. É uma carta de fé, de esperança e também uma carta sobre se inspirar. Até porque a inspiração geralmente tem a ver com a expectativa de que algo bom aconteça ou de que algo deixe de ser intenção e se torne realidade. Mas a gente não pode deixar de lembrar que o louco do tarô também aprende aqui que esperança sem ação é um caminho bem perigoso que ele não deve trilhar. Ou seja, ele aprende que precisa fazer a parte dele. E aí a gente chega na carta da lua. Para essa carta tão misteriosa, eu trago o verbo desvendar. E tem mesmo quem acredite que a carta da lua traz até para as tiragens de tarô essa névoa, essa dificuldade de entendimento da situação. Dentro da jornada do louco, ela representa o estágio da conexão profunda com o inconsciente e do mergulho nos mistérios de si e da vida. Existe uma semelhança com a carta da sacerdotisa, mas aqui, na minha visão, é menos sobre se recolher voluntariamente, né, para buscar a sabedoria interna, e mais sobre explorar o conteúdo do inconsciente que já está tomando conta. E pode ser uma fase difícil emocionalmente, que requer muito cuidado e atenção. Se eu fosse ilustrar isso, seria a carta da sacerdotisa como a gente entrando em uma floresta escura, com um mapinha, com uma lanterna, e a carta da lua como a gente acordando lá no meio da floresta, perdido, procurando uma luz para achar o caminho. Mas isso aí é só para mostrar, né, como eu enxergo mais ou menos essa diferença. A questão é que nessa etapa, o louco do tarô vai aprender a mergulhar no inconsciente com cuidado e vai aprender a desvendar certos mistérios que são importantes para o desenvolvimento dele, para que ele caminhe rumo à plenitude. Ele vai observar sonhos, intuições, emoções, fantasias, enfim, é uma carta bem complexa, mas a gente pode resumir assim. E aí, se a carta da lua é sobre desvendar, a carta do sol, para mim, é sobre revelar. Depois que o mergulho nos mistérios acabou, o louco do tarô é chamado para fora. Ele vai contar, expressar o que ele pensa, o que ele sente, deixar o ego conduzir. É uma etapa de extroversão, contato com outras pessoas, brilho pessoal,
autoconfiança e principalmente sobre ver a verdade das coisas. Então aqui as coisas não estão escondidas, mas expostas, né, faladas, transformadas em atitudes, enfim. É a carta do brilho, né? Só que o louco do tarô não pode se perder no ego. E ele também vai aprender isso aqui. Não é preciso dizer tudo, mostrar tudo, agir como se fosse a melhor pessoa do universo. Então, durante a jornada inteira, o tarô vai apresentando lições sobre equilíbrio. E essa dobradinha da carta da lua, que chama para dentro, e da carta do sol, que chama para fora, também traz essa lição. A gente está chegando no final, né? E para a penúltima carta da sequência, que é a carta do julgamento, eu escolhi o verbo renascer. Na verdade, essa carta ela é chamada em alguns decks como a carta do renascimento, que é um nome mais suave e até mais terapêutico, eu acho. Mas seja como for o título, a ideia é a mesma. Esse julgamento se refere a um momento de avaliação do que passou para que se possa chegar a certas conclusões, finalizar um ciclo e se abrir para uma nova etapa. E o louco do tarô aprende aqui que precisa fazer essa avaliação, que precisa também se perdoar, deixar certas coisas para trás e atender ao chamado da vida para uma nova fase. Então é uma carta bem inspiradora, mas também desafiadora, porque, mais uma vez, assim como a gente viu lá na carta da morte, né, a gente tem a questão da dificuldade que o ser humano tem de lidar com a mudança. E aqui, se a gente for olhar a posição da carta, já quase no final, antes da carta do mundo, existe um sentido mais profundo de finalmente deixar tudo para trás e fazer nascer um novo eu em nós mesmos. É como se a vida perguntasse: e aí, você vai abandonar de vez todos esses conflitos e harmonizar os seus opostos para viver a plenitude? E finalmente chegamos na carta do mundo, que é o estágio da autorrealização, da plenitude do ser. Eu escolhi o verbo realizar porque essa carta é sobre chegar em tudo que a nossa alma deseja. Não estou falando daqueles desejos egóicos, né, que muitas vezes nos fazem mal, mas daqueles desejos que realmente nos levam a um bem-estar profundo, que melhoram a nossa relação com outras pessoas, que fazem com que a gente viva o nosso propósito, a nossa essência, e que vão nos dando aquela sensação de que a gente está indo para onde deveria ir. E você sabe do que eu estou falando, porque a gente sente, a gente vai descobrindo muita coisa no caminho, mas a gente também vai sentindo o que, que é e o que, que não é para o nosso bem em um sentido mais profundo. Então, essa etapa é aquela etapa que o louco do tarô se realiza completamente. Mas para nós, seres humanos, essa etapa também é uma etapa assim que a gente descobre, né, que a plenitude é uma utopia que vai nos levando sempre para frente. Afinal, a vida humana possui limitações que nos impedem de chegar a essa completude tão desejada, mas nem por isso a gente deixa de buscar ou até de acreditar, para aqueles que acreditam, que essa plenitude pode ser alcançada em algum outro lugar fora deste mundo. Então, com a carta do louco ocupando o número 22, como acontece na visão de certos estudiosos do tarô, a gente pode pensar em tudo começando outra vez, toda essa jornada do louco. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, que ela te ajude a continuar os seus estudos dessa jornada com cada vez mais curiosidade e profundidade. E é claro que aqui a gente fez um grande resumo, né? Tem muito mais coisas para falar, então eu te convido a continuar esses estudos. Se essa aula fez sentido para você, deixe seu like para eu saber e acompanhe o canal para continuar recebendo esses conteúdos. E se você quiser se aprofundar de verdade, clique no link da descrição para saber sobre as minhas aulas particulares. Até a próxima!